Fala galera, tudo bom? Eu sou Bruno Vaz e hoje eu vou ensinar vocês a dominar as camadas e as máscaras no Photoshop. Camadas e máscaras são recursos fundamentais que você precisa dominar, caso contrário você não consegue progredir nas edições. Já que as edições utilizam esse conceito de máscaras e camadas para que você consiga fazer uma edição não destrutiva e também que você consiga organizar aí os efeitos, as técnicas que você está aplicando lá nas suas edições. Então vou mostrar para vocês cada uma delas de maneira prática, maneira rápida, sem enrolação. Por falar sem enrolação, bora ao Photoshop. Galera, então é aqui que a gente vai começar a trabalhar com as nossas camadas e máscaras. Esse painel aqui ele é bem importante, você tem que achar ele. Se ele não tiver aqui, você vem aqui em janela e clica aqui em camadas que ele vai aparecer aqui em algum canto. Geralmente é aqui do lado direito mesmo. Então beleza. Você está vendo aqui que o ícone da camada está bem pequeno, né? Você já pode mudar se você quiser. Caso você não saiba, existe essa possibilidade. Você clica aqui no painel e você tem algumas opções de tamanho. Vou deixar bem grandão aqui, ó. Então isso aqui facilita bastante para você não ficar perdido, ficar aquele monte de miniatura. Você vê aqui que tem algumas funções no nosso painel de camadas e máscaras. Elas vão ser liberadas assim que eu criar novas máscaras ou se eu tirar o cadeado aqui, ó. Mas eu vou deixar com o cadeado porque o plano de fundo ele é importante ficar trancado para que você não crie movimentações desnecessárias. Vou criar uma camada aqui de exemplo, uma camada vazia. Eu venho aqui embaixo, nesse quadrado aqui com um maisinho e crio uma camada aqui sem nada dentro. Eu vou fazer alguns riscos aqui para você entender. Então essa aqui é uma camada útil, às vezes você precisa criar uma camada vazia para fazer algum efeito, alguma coisa. Então é por aqui que você cria ela, de maneira bem prática. Outra maneira também é adicionando uma foto. Então vou pegar uma foto que eu já tenho separado aqui, vou apertar a letra V, vou clicar em cima da camada, vou arrastar e vou jogar aqui dentro. Então beleza. Então o principal funcionamento da camada é o empilhamento. Então o que tiver por cima aqui é o que vai aparecer no nosso quadro geral. Então você colocar por baixo, que a camada que estava lá com o desenho ficou por cima e vice-versa. Essa é um dos grandes truques do Photoshop, é esse empilhamento de camadas. Você vai sobrepondo uma por cima da outra para você conseguir resultados. Vou deletar essa camada com risco aqui, que eu só mostrei para mostrar esse lance do empilhamento. Então beleza, eu vou posicionar esse céu aqui. E olha só, aqui a gente vê que tem algumas opções habilitadas agora. Por exemplo, opções de mesclagem. Elas servem para você conseguir misturar os pixels da sua camada atual com a camada de baixo ou com as camadas de baixo. Então é separado em alguns grupos aqui que trabalham, por exemplo, com os pixels mais escuros, outros com os pixels mais claros, outras com contraste. E também aqui que eu chamo de grupo da psicodelia, porque fica tudo louco aqui, ó. E no final temos matiz, saturação, cor e luminosidade. Eu utilizo muito cor e luminosidade nas minhas camadas porque eu consigo atingir alguns efeitos bem interessantes. Inclusive tem aulas em que eu utilizo cor e luminosidade aí nas camadas. Então você já vê que a camada ela começa a ficar um pouco mais avançada, um pouco mais complexa, né? Outra coisa que as pessoas fazem é o seguinte, esse aqui é um grande erro para quem não sabe mexer com camadas, que é o seguinte. Por exemplo, a pessoa quer colocar um céu, igual nessa situação aqui, quer trocar o céu. Ela vai lá, pega a borracha e o que acontece? Ela vai lá e apaga aqui, ó. Aí beleza, você fala, pô Bruno, mas ficou legal. Só que o que acontece? A borracha ela é uma assassina de pixel. O que acontece? A nossa imagem aqui, ela é feita por pixel, certo? Vou dar um zoom aqui bem grande e você vai ver que cada pixel desse representa uma cor, né? E a soma desse monte de pixel aí forma a nossa imagem, esse mosaico aí. Só que o que acontece? Você está deletando essas informações porque a borracha ela está simplesmente, como eu disse, assassinando os pixels, mandando lá para casa do chapéu. E é por isso que a gente tem que utilizar máscaras. Claro que você pode dar um Ctrl Z aqui no histórico e voltar, mas imagine que você já fez várias coisas na sua foto, aí você precisa de um pouco mais de céu, você precisa recuperar esse céu, porque você, por algum motivo, você apagou demais aqui, ó, digamos assim, ó. Você apagou, você, pô, agora eu quero voltar ao céu, e você tem que voltar no histórico, e aí você vai perder tudo que você fez depois, porque você está fazendo os efeitos e está indo numa linha do tempo, certo? O histórico nada mais é do que uma linha do tempo. E outra coisa que pode acontecer é de você não ter mais memória RAM. E aí você perde literalmente todas as informações da sua foto que você apagou com a borracha. Então nunca utilizem a borracha, existe a máscara para isso. Então eu vou voltar aqui
E o jeito certo de se fazer é adicionando uma máscara. A máscara ela fica aqui embaixo, olha só. É o terceiro ícone aqui, você clica e aí aparece em branco e não acontece nada. Por quê? A máscara ela funciona de um jeito muito simples, que é o ligado e o desligado. Ou seja, o branco ele mostra e o preto, quando a máscara está em preto, ele vai esconder o que está aqui na camada. Então eu vou dar um Command I ou Ctrl I no PC e vou esconder a nossa camada aqui. Ou seja, tudo que eu desenhar nessa máscara aqui vai ser replicado na camada. E isso é ótimo, porque daí a gente vai estar preservando os pixels, preservando a informação da nossa imagem original. Para poder revelar aqui no caso, eu vou apertar a letra B de pincel, que é a tecla de atalho. Vou deixar em branco, porque a lógica funciona aqui também. O branco ele vai revelar e o preto ele vai esconder o ajuste, né? O ajuste ou a camada que tiver aqui. Então olha só, tá tudo em 100% aqui no pincel e eu vou, olha só, revelando. E olha só que prático, a qualquer momento eu posso apertar X, que eu vou inverter aqui, olha só. E eu posso apagar também. Outra coisa que eu posso fazer é fazer o contrário. Eu vou deletar a máscara aqui, ó, apertar com o botão direito, vou excluir a máscara e vou criar uma máscara do zero. Eu posso simplesmente indo apagando, olha só. Então vocês já entenderam a lógica, o preto ele sempre vai esconder e a cor branca sempre vai revelar o que tiver na camada. Isso é muito bom porque a gente não faz daí uma edição destrutiva. Porque quando você deleta com a borracha a imagem, você está deletando os pixels, você está fazendo uma edição destrutiva. Então aqui, isso é uma das camadas que você pode criar aqui dentro. Outra camada muito importante que você consegue criar é uma camada de ajuste. O ajuste ele fica aqui embaixo, ó, vários ajustes na verdade. São 19 ajustes e eles já vêm com a máscara embutida. Olha só que legal. Você clicou, já vem com a máscara aqui e você pode criar um contraste, por exemplo. E você pode apagar algumas áreas que você não quer. Por exemplo, aqui em cima, eu acho que o céu ficou muito contrastante. Clico na máscara, deixo o pincel aqui em preto e vou apagando. Então é assim que você vai trabalhando com a máscara. Outra maneira também de você utilizar a máscara e a camada a seu favor é criando uma máscara de corte. Eu vou ensinar para vocês como que é. Eu venho aqui embaixo na lista de ajustes, ou eu posso vir por aqui, ó. Nesse ícone aqui de meia lua, eu também consigo vários ajustes. Então, por exemplo, eu vou criar um ajuste de cor. Olha só, um equilíbrio de cores. E digamos que eu queira deixar esse céu esverdeado igual o céu aqui da minha edição. Esse verdinho aqui que não existe na natureza, infelizmente. E eu gosto de um céu mais puxado para o verde. Só que eu quero só aqui no céu. Vou mostrar para você como que eu faço. Eu dou 2 cliques e olha só, vou puxar aqui, né, para o ciano, vou puxar aqui um pouquinho para o amarelo, puxar um pouquinho aqui para o verde. Claro que eu estou fazendo de uma maneira mais exagerada. Então existem duas formas de você deixar só aqui no céu. Você pode vir na máscara e apagar toda essa parte aqui, que também funciona. Você está vendo que está dando certo, né? Deixei só no céu. Ou ainda você pode criar uma máscara de corte na camada. Então eu vou excluir essa máscara aqui, porque eu não preciso dela com a pintura assim, com ela apagada. Eu vou usar ela do jeito normal mesmo aqui, com a revelação tudo em branco. E olha só, eu venho aqui, clico o botão direito e criar máscara de corte. Agora eu estou direcionando esse ajuste somente aqui para essa camada que tem o céu. Olha só como é muito prático isso. Ela não está pegando na camada de baixo e a camada de cima ela está, que é essa curvinha que eu fiz aqui, ela está pegando só na modelo. Então isso é muito legal assim, porque você pode direcionar o teu ajuste para onde você quer, no caso de uma composição simples como essa. Outra coisa que eu vou falar para vocês é sobre propriedades da própria camada. Qualquer camada que você clicar 2 vezes, vai aparecer essa janela aqui de estilos de camada. Os estilos nada mais são do que algo mais avançado que já tem aqui, ó. Por exemplo, opacidade está em 100%. Se eu deixar aqui, ó, em 60%, 58%, 60%, vamos lá. Aqui também fica 60%. Preenchimento, que é basicamente a mesma coisa que opacidade, só que ele trabalha de uma maneira diferente. Ele também vai mudar aqui, ó. Vou deixar 80%. Geralmente eu deixo só a opacidade aqui, tá? Eu estou mostrando para vocês para questões da aula mesmo. Então ele vai mostrar aqui
modo de mesclagem. O modo que eu mudar também ali a minha curva, vou deixar aqui em sobrepor. Ele vai mudar aqui também. E aqui tem um cara muito poderoso que é a mesclagem. Eu posso mesclar com alguma coisa. E aqui uma mesclagem muito mais fina. Vou até arrastar aqui a janela, que eu consigo fazer algumas coisas assim, ó, trabalhando só nos tons, trabalhando só aqui, por exemplo, nas sombras, só nos highlights, nas altas luzes. Aqui daria uma aula só para explicar isso aqui. Eu só estou mostrando meio por cima para você entender que existe essa possibilidade. E quando você aperta OK, vai aparecer esse ícone aqui. Esse ícone ele significa que você fez uma mesclagem mais avançada e ela é editável. Você pode arrumar a hora que você quiser. E para finalizar, depois de fazer todo esse empilhamento aqui de camadas de ajuste, eu posso colocar tudo isso dentro de uma pasta, simplesmente clicando na última camada até a primeira, clico aqui embaixo que tem uma pastinha, coloco aqui, posso renomear para o nome que eu quiser e ainda por cima posso adicionar cores. Isso é muito importante para você ter uma organização visual da construção da sua imagem. Então aqui eu vou deixar em verde mesmo. Aqui eu posso até, se eu quiser, digamos, eu quero separar os grupos aqui de ajustes com uma outra cor, vou deixar em violeta. E olha só, aqui você já começa a criar uma organização visual que é muito importante para nós quando você está fazendo uma edição mais avançada com muitas camadas, você organizar por pasta, por cores e assim por diante. Galera, então esse foi o resumo de como trabalhar com camadas, com máscaras. Existem coisas mais avançadas aqui, mas se eu for explicar item por item, a aula vai ficar com 40 minutos e não é essa a intenção aqui no meu canal. Minha intenção é ser direto ao ponto, mas vale a pena você dar uma fuçada, clicar ali, rever a aula e se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou ter o prazer de responder vocês. Galera, agora eu tenho certeza que acabaram as dúvidas de vocês sobre camadas e sobre máscaras. Vocês viram quanto é importante dominar essas funcionalidades do Photoshop para que você consiga progredir nas edições. Dicas reais, dicas legais e rápidas como essa eu estou sempre postando aqui no meu canal. Então faz todo aquele rolê lá, se inscreve, dá like, manda para os amigos que eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente. Valeu e até mais!